Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Obrigada, Lala. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, Pai. Continue falando aos nossos corações como o Senhor tem falado ao longo desses dias, Pai. Onde estamos aprendendo mais do Senhor, onde estamos aprendendo a viver o sobrenatural com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fui incumbida, como diz o mestre Luca, a trazer um tema. O tema de hoje é viver o sobrenatural para termos filhos abençoados. Amém? E falar de filhos é difícil, né? Complicado, porque filhos são bênção, herança do Senhor. Mas são indivíduos que são separados de nós, né? Que são outros seres, outras pessoinhas criadas, desenhadas, sonhadas pelo nosso Deus, com propósitos diferentes, né? E Deus tem um propósito para a vida deles também. Aliás, Deus tem um propósito para a vida deles também não, né? Tem um propósito para a vida deles. Né? E eu queria ler com vocês o nosso versículo, mas eu queria que a gente abrisse em Efésios um pouquinho antes. Abre para mim, por favor, Lu, em Efésios 3, só que no versículo, ao invés de ser o 20, eu queria começar com vocês a ler sobre o 18. Eu comecei a compartilhar, a meditar nessa palavra, né, no texto, fui ler o texto antes do versículo. E Paulo começa a falar, né, ele manda nessa carta para que os efésios, né, eles não ficassem desanimados pela condição que ele estava preso. Porque ele estava preso pelo nome de Cristo e em favor dos próprios cristãos. E ele falava, eu vou orar por vocês. E no meio da oração, ele fala assim, abre na NVI, por favor, Lu. No versículo 18, ele fala assim, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Amém? E eu fiquei pensando sobre a profundidade, a largura, o comprimento e a altura de Deus. Vocês conseguem dimensionar isso? Impossível. Dimensionar a grandeza de Deus. Amém? E isso me levou a pensar, a refletir sobre Abraão. Vou falar de Jó também, mas antes vamos falar sobre Abraão. Abraão, a gente conhece a história de Abraão, né? Abraão, ele teve um filho, o filho da promessa, Isaque. O filho sonhado, o filho desejado. Ele já tinha tido Ismael, ele teve filhos após Isaque, mas Isaque era o filho da promessa. E aí, um belo dia, depois que Isaque já é um menino grande, né? Um menininho, grandinho lá, acho que devia ter por volta dos seus 7 anos. Abraão escuta a determinação, o pedido, o mandato de Deus de falar. Leva seu filho e sacrifica. Quem aqui é pai? Já pensou? Já pensou você viver sem o seu filho? E ainda com o peso, né, de você ter sacrificado seu filho? Imagina como estava o coração de Abraão naquela noite. Eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja e ela falou assim para mim, Tuti, eu tenho muito medo de perder meu filho, minha filha. E eu falei assim, mas é um medo, uma coisa que é intrínseca à maternidade, minha filha. Toda mãe tem. A mãe e o pai, nasce a criança, você descobriu, você pegou lá o resultado do exame positivo. Qual a primeira coisa que você tem? Alegria e medo. Você já começa a proteger a barriga, né? Você protege, se você fazer alguma atividade física, você já dá uma maneirada, porque você quer proteger
o medo e a culpa vem no pacote. A gente tem medo de perder, a gente tem medo de fazer alguma coisa errada, a gente tem medo de machucar, a gente tem medo de traumatizar, não é? E imagina Abraão como estava se sentindo naquela noite, no dia anterior que ele pegou o seu menino, o filho sonhado, o filho da sua promessa, e levou lá naquele monte para sacrificar. O desespero que não estava no coração de Abraão. Pensa nisso, se apegue nisso. E eu queria compartilhar com vocês também sobre a história de Jairo, que está lá. Deixa eu ver aqui o endereço. Em João. Não, João não. Eu não anotei, gente. Deixa eu procurar então a história. Lucas, acho que é Lucas. Gente, eu não anotei. Obrigada, Rubão. Lucas 8. Lucas 8. (35). Obrigada, pastora. Cadê? Todo me ajudando. 35. Enfim, não achei, mas enfim. Aí. 35, não, 8, 41, é isso? Vou contar a história, mais fácil. Jairo estava com a sua filha doente. Foi até Jesus, pedindo para que ele a curasse. Mas chega alguém da sua casa falando: mestre, Jairo, não incomode o mestre. Não deu tempo. Já era. Deu ruim. Ela se foi. Imagina o coração de Jairo recebendo essa notícia de que a sua filha estava morta. E aí Jesus vira para ele e fala assim: calma, ela apenas dorme, fica calmo. Como que o coração de Jairo, nesse momento, sabendo que a sua filha estava morta, conseguiria ficar calmo? Conseguiria ficar tranquilo? E aí ele fica calmo, e aí ele chega com Jesus na sua casa e vive um sobrenatural ali. Amém? Sua filha é curada. Agora eu quero compartilhar com vocês outra história. A história de Jó. Jó tinha 10 filhos. 7 meninos e 3 meninas. Ele costumava oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Porque os seus filhos gostavam de dar banquetes, né? Um com os outros, e faziam festas. E ele pensava, eles podem ter pecado no seu coração. Então, Senhor, eu vou oferecer aqui sacrifícios pelos meus filhos, que podem ter pecado em segredo, e às vezes eles nem mesmo imaginam. E Jó perde os seus 10 filhos. Só que eles não voltam. Ele perdeu os 10 filhos. Ele teve outros 10 filhos? Teve, mas ele não teve os 10 filhos que ele perdeu. E o que eu queria trazer com vocês nessa noite, meus irmãos, é que filhos são indivíduos separados de nós. Certo? Eles têm os seus próprios propósitos, os seus próprios sonhos de Deus para a vida deles. Amém? Mas, se filhos são separados de nós, são seres que precisam aprender através de nós, então olha a responsabilidade que eu e você como pais temos. Por quê? Quando Abraão pegou o seu filho, levou até o monte e sacrificou, não sacrificou, né? Mas estava disposto a sacrificar. No seu coração, Abraão não estava focando na situação que ele tinha na mão, de sacrificar o seu filho. Abraão estava focando na promessa que Deus tinha para a vida do seu filho. Porque a promessa de Abraão
era o quê? Que ele seria pai de muitas nações. Através de quem? De Isaac. A promessa era Isaac. Então, Abraão não estava focando na situação, problema que ele tinha na mão. Abraão foi considerado o pai da fé. Foi considerado o pai Abraão. Por quê? Porque ele creu na promessa que Deus tinha para o seu filho. E a situação estava feia. A situação estava difícil. Ele tinha que sacrificar o seu filho porque era um mandato de Deus. Ele viu o sobrenatural de Deus, porque naquele exato momento que ele levanta o cutelo, o anjo chega e impede. E Isaac aprendeu uma lição valiosa. De todos os patriarcas, Isaac é o meu favorito. Desculpa. Eu gosto de Isaac, por quê? Porque ele é o menos problemático. Ele é um pouquinho problemático? Ele é. Mas ele é o menos problemático. E por que ele é o menos problemático? Porque ele teve um pai como Abraão. Abraão ensinou Isaac a confiar em Deus, mesmo contra as circunstâncias adversas. Mesmo quando tudo parecia perdido e a morte estava batendo na casa, Abraão confiava na vida. Abraão confiava que haveria salvação. Abraão confiava que Deus vai dar o seu jeito. Porque ele prometeu, nem que seja ele ressuscitar Isaac, mas ele vai dar um jeito. Não estou com medo, não estou duvidando. Ele vai prover. E ele vira para Isaac e fala, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu. Aí a gente vai para a história de Jairo. Jairo também ensinou para sua filha o que era viver o sobrenatural de Deus. Nós temos aqui duas histórias onde cada personagem viveu o seu sobrenatural. Isaac viu a mão de Deus atuando sobre a sua própria vida, lhe livrando, e viu o pai crendo e obedecendo a palavra do Senhor e vivendo um grande sobrenatural. Jairo viu a sua filha voltar dos mortos, e a sua filha viveu a experiência de retornar dos mortos. Cada um teve a sua história de sobrenatural. E Jairo pôde ensinar para sua filha, num mundo onde Jesus era novo, Jesus estava presente, o Deus estava ali presente, mas quem cria nisso? Imagina a confusão que era naquela época. Os partidos, os fariseus, os saduceus e todos os eus falando de Jesus, e aquela confusão na rua, e aquela coisa, e Jesus curando, e aquela fofoca se espalhando no bairro, né? Olha, tem um homem aqui curando, cadê? Vamos lá ver os curiosos. E Jairo, ele era um homem importante, gente. Ele não era qualquer pessoa. Ele nem devia estar envolvido com Jesus, se a gente for pensar. E Jairo mostrou para sua filha o que era crer em Jesus. O que era viver uma experiência sobrenatural com Jesus. Uma experiência que ela mudou completamente a sua visão de mundo. Olha a experiência que ela teve. Através de quem? Do seu pai. O seu pai pôde ensinar para ela o que era viver realmente, confiar realmente em Jesus. Um homem em que ele poderia não acreditar. Muitos não acreditaram, muitos o negaram. Mas Jairo creu e Jairo viveu uma experiência sobrenatural. Vamos voltar para Jó? E Jó? Jó viveu algo sobrenatural? O que vocês acham? Não? Jó, em Jó 42, ele fala assim. Põe para mim, por favor, Lu. Jó 42, 2. Gente, eu mudei toda a minha ordem de pregação. Mas enfim, Deus no controle. Jó 42, 2. Tem. Jó? Não tem Jó na Bíblia? Só se eu anotei errado. Até onde eu sei, tem. Tem? Achou? Ó! Aleluia! Meu Deus. 2.
Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Continua, pode passar. Tu perguntastes, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais eu desconhecia. Próximo. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer coisa mais sobrenatural do que falar com o próprio Deus, gente? Quer coisa mais sobrenatural do que isso? No meio da dor de Jó. A dor, ela existe, irmãos. Eu não vou vir aqui falar para vocês que não vai ter dor na sua vida. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar que você não vai enfrentar dificuldades, que não variam adversidades, ainda mais quando a gente fala de filhos, que são um pedaço do coração fora do corpo, correndo, que vai embora para o mundo, né, apóstolo? Vai para os Estados Unidos, vai para o Chile, vai para o México, vai para a Argentina, vai para o mundo, seu coração lá. Eu não posso falar para vocês que não haverão dificuldades, que não haverão adversidades, mas no meio da dor de Jó, ele viveu o sobrenatural de Deus. E ele ensinou os seus filhos, porque ele sacrificava ali pelos seus filhos. Ele mostrava, mesmo ele não conhecendo inteiramente a profundidade, a altura, a grandeza e o comprimento de Deus. Ele ainda não tinha essa dimensão. Mas ele ensinava seus filhos sobre o Deus que era capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Amém? E o que eu quero trazer essa noite para vocês, irmãos, é exatamente esse porém. Nós, pais, se nós queremos viver, ou melhor, se nós queremos ter filhos abençoados, nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porque os nossos filhos, eles vão fazer exatamente o que a gente faz. Se nós somos o espelho, se nós somos o exemplo, se nós somos quem ensina, se eles têm a nós como referência, qual a referência que você está passando pelo seu filho? Qual a referência de fé que você está passando para o seu filho? Eu vou contar uma coisa para vocês. Um testemunho e um... Como é que fala quando a gente confessa? E uma confissão. Confissão. Obrigada. Há umas semanas atrás, a Laís estava com algo no corpo dela e eu fiquei extremamente apavorada. Apavorada. Um medo que há muitos anos eu não sentia. Muito tempo mesmo. E eu sabia que não era normal esse medo. Eu sabia que não era de mim. Eu orava e eu falava, Deus, não está certo isso, porque esse sentimento não sai do meu coração. E eu creio nas tuas promessas, eu creio no que o Senhor tem para a minha vida, para a vida dos meus filhos, eu creio em tudo que o Senhor tem me falado. E por que esse sentimento não sai do meu coração? E eu chegava, eu atormentava a vida da Laís, coitada. Eu ficava, como é que você está sentindo? O que você está sentindo? Você está bem? Não. Você tomou suas vitaminas? Você comeu? Não. A bichinha, coitada, já não me aguentava mais. E eu estava apavorada. E eu orava, eu falava, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, porque isso não está normal, não é de mim. E eu orava e eu sentia o Espírito Santo falando comigo. E ele falava, calma, eu estou no controle, calma, você vai entender, calma, fica tranquila, calma. E eu falava, tudo bem, eu já ouvi, mas eu não estou conseguindo ficar calma. Eu não estou conseguindo ficar tranquila e eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo ficar tranquila. Porque eu creio nas tuas promessas, eu creio no que o Senhor tem para mim, mas por que eu não estou conseguindo ficar tranquila? Depois de alguns dias, eu fui conversar com a Laís e aí eu fiquei extremamente tranquila, né? Na hora, eu tive uma conversa com ela e na hora eu fiquei tranquila e fiquei calma. E aí eu entendi. O porquê que eu estava tão nervosa, porque eu estava tão angustiada, porque depois de alguns dias eu recebi essa mensagem de que eu iria falar exatamente sobre isso. E eu entendi que eu precisava testemunhar aqui para vocês que a dor e o medo, ele existe. Mas se a gente focar
no medo e na dor e no desespero, a gente não sai do lugar. A gente paralisa. A gente morre sem nem estar doente. A gente morre sem nem morrer. Sem motivo, sabe? Morreu sem morrer. É possível? Isso é possível, porque quando a gente tem medo, quando a gente enxerga a dor e o desespero, a gente não prossegue. Se a gente for olhar esses exemplos aqui, gente, essas pessoas, elas olharam para a promessa. Elas olharam para Deus, elas olharam para a grandeza, para a altura e para o comprimento que não cabe na nossa cabeça. Mesmo que a dor seja grande, mesmo que o medo seja grande, o medo de perder, o medo de quem essa pessoinha vai se tornar. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Quando a gente começa a focar na promessa, quando a gente começa a focar no Senhor e nas palavras dEle, a gente começa a avançar e a gente começa a ensinar para os nossos filhos quem é Deus. Quem é Jesus, porque nós estamos experimentando desse Deus. Porque nós estamos vivendo desse Deus. Porque eu posso virar para os meus filhos e falar, é possível. É possível vencer esse medo. É possível vencer essa dificuldade. Ah, quer dizer que vai dar tudo certo? Não, irmãos, às vezes não. Às vezes a dor vence. Mas eu venço a dor, não o problema. Às vezes, sim. Às vezes acontece alguma coisa ruim. Acontece. Mas eu não paraliso diante do que está sendo ruim. Eu olho para a promessa, porque Deus me fez promessas. Ah, mas Deus nunca falou comigo e me deu uma promessa. Então abre a Bíblia. Abre a Bíblia, que no primeiro capítulo da Bíblia você já vai encontrar uma promessa. E se você falar para mim, não tem não, mentira. Linka ela com o primeiro versículo de João que você vai achar a promessa. O verbo se fez carne. E por conta do verbo, eu e você temos salvação. E que é algo mais sobrenatural que isso, meus irmãos. Que é algo mais sobrenatural do que oferecer para os nossos filhos salvação. E ensinar para eles sobre salvação, ensinar para eles que por mais que esteja difícil nesse mundo, porque mais que esteja dolorido neste mundo, existe salvação para nós. Existe cura, existe resgate, existe paz. A paz que excede em todo entendimento, é algo que a gente fica, né? Mas vive uma situação, um problema para você ver se você não entende o que é a paz que excede todo entendimento. Ah, o negócio está ruim na sua vida, tá, mas eu estou em paz. Por quê? Porque Jesus está cuidando. Tá difícil, tá, mas eu estou em paz, porque Jesus está resolvendo. Porque eu tenho Ele comigo. E porque Ele me traz promessas de paz e não de mal. Promessas de um mundo melhor, um porvir. Novos céus e novas terras, onde nós poderemos viver com o nosso Senhor. E que coisa mais abençoada do que oferecer isso para os nossos filhos? Mas para eu poder ensinar os meus filhos sobre isso, eu preciso viver. Eu preciso conhecer a este Deus, eu preciso experimentar a este Deus. E quando eu estava nessa situação de medo e desespero, eu não estava compreendendo isso. Porque o que Deus estava querendo me ensinar, e eu sentia que era uma lição. Sabe aquele momento que você está vivendo aquela coisa, você fala, eu sei que isso é uma lição, mas qual que é a lição? Estou meio perdida, Deus. Me ajuda a entender. E aí eu entendi que enquanto eu estivesse focando no problema, que enquanto eu estivesse olhando para o meu desespero e para a minha dor, eu não conseguia ver todas as promessas que o Senhor tinha para mim. E não só para mim, mas para os meus filhos, que são seres, pessoas que vão viver além de nós. Flechas na mão do arqueiro. Eles verão e viverão coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. E nós precisamos prepará-los para isso. Ontem o mestre Lucas estava falando de uma geração fraca. Nossos filhos não podem ser fracos. A minha mãe é ótima. Ela vira para mim e fala assim, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Quando o Luca estava internado, ela me ligou e ela falou assim, você tem que ser forte. Porque se você ficar ansiosa, ele vai ficar ansioso. Se você ficar nervosa, ele vai ficar nervoso. E eu ficava, meu Deus do céu, tem que ser forte. E ele lá,
Aí a gente, é a coisa mais fofa, ele vai ficar com vergonha. Mas ele estava lá para ser anestesiado e ele estava apavorado. A cara dele era a melhor do mundo, ele estava em pânico. E ele estava assim, ó, travado, tipo, eu sou forte. E eu lá também, a gente é forte. Tipo, os dois não conseguiam dizer uma palavra, mas um olhando para a cara do outro, tipo, a gente é forte, a gente está aqui, a gente vai conseguir. E a gente precisa ser forte se nós queremos que nossos filhos sejam fortes. Nós precisamos ter fé. Tá difícil ter fé, irmão? Então ora, põe o joelho no chão e clama, Senhor, me ensina a ter fé. Me ensina a olhar para as promessas, me ensina a enxergar as promessas. Se eu não estou conseguindo, eu não culpo vocês, irmãos, às vezes é difícil a gente enxergar. É tão fácil. Há alguns meses atrás, no ano passado, em maio, abril, minha mãe com um tumor de 7, 12, nem lembro mais o tamanho do tumor, era enorme, era uma bola na cabeça. E eu lá, cheia de fé, orando, firme. Alguns meses depois eu estava lá apavorada. Cadê a fé que eu estava alguns meses atrás? Gente, irmãos, é difícil, não é fácil não. Mas a gente precisa enxergar quando a gente está deslizando, a gente precisa enxergar, Senhor, cadê a... Não, Senhor, me ajuda, eu preciso de me organizar aqui, me recompor nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, naquilo que o Senhor tem para mim. Me ensina, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda a olhar para as promessas, me ajuda a olhar para a Tua palavra. Porque não é fácil, às vezes a gente vai dar uma balançada, mas a gente não pode deixar que isso nos derrube, que isso nos tire do foco, porque é isso que Satanás quer. Ele quer que você perca o foco. Ele quer que você perca a sua fé. Ele quer que você se desvie das promessas que o Senhor tem para a sua vida. E é onde ele começa a colocar dúvida no seu coração. E aí, quando ele começa a colocar dúvida, por quê? Mas por que aconteceu isso comigo? Não sei, irmãos. Por que aconteceu isso com Jó? Não sei. Quando vocês descobrirem a resposta, vocês me contam. A gente descobre juntos. Mas eu vou ficar focada no problema? Eu vou ficar focada no porquê? Na dúvida? Não. Abraão ficou focado na dúvida? Meu Deus do céu, se eu fugir com meu filho. Todo mundo fala isso para Alice, para mim, né? Foge com a Alice. Abraão podia ter falado, eu vou fugir. Vou embora. Deus nunca vai me achar. Vou me esconder num buraco. Quero ver ele me achar. Ele podia. Mas ele ia ficar focado no problema? Não. Vou focar na solução. Qual é a solução? Deus vai prover. Eu sei a solução? Abraão sabia qual ia ser a solução? Abraão sabia que ia aparecer um anjo lá do nada, ia pegar, segurar a mão dele e não deixar? Não. Abraão não sabia qual era a solução, mas ele sabia que ia ter uma solução. Às vezes eu não sei qual que é a solução do meu problema. Não cabe a mim saber, cabe a Deus. É Deus que cuida. E Ele promete isso para mim. Ele fala, fica tranquila, não fique ansiosa por nada. Por nada, é nada, nada é nada. Não é só o que comer, o que vestir, é nada. Não fique ansioso. E a gente faz o quê? Fica ansioso. Mais isso fica, né? E a gente precisa focar em quê, irmãos? Nas promessas. A gente precisa focar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Precisamos entender que os nossos filhos terão as próprias experiências com o Senhor. Amém? E para que eles possam ter as próprias experiências com o Senhor, nós precisamos ensiná-los, amém? E precisamos deixar também. Difícil. É difícil, porque a gente quer ficar ali, cuidando, mexendo, falando, tananã, tananã, tananã. Mãe e pai. Mas nós precisamos entender que às vezes as experiências que eles vão ter na sua cabeça não cabe. Porque na sua cabeça você tem planos melhor. Mas os seus planos não são melhor do que os planos de Deus. Mesmo que pareça algo assustador para você. Eu lembro do irmão Ademar.
ele falava, no meu primeiro ano de casamento, ele virou para mim e para o Kleber e falou assim, a gente nem filhos tinha, nem pretensão de filhos nós tínhamos. Laís era um sonho ainda, o Luke então, ele virou para mim e falou assim, tragam seus filhos para a igreja. Não importa se eles bagunçam, se eles correm, se faz sujeira, não importa. Tragam os seus filhos para a igreja. Tragam, só tragam. Porque depois é muito mais difícil. E eu guardei isso no meu coração, né, amor? A gente guardou isso no nosso coração. Por quê? Porque às vezes os nossos planos são um, os planos de Deus são outro. E os nossos filhos precisam trilhar os caminhos deles. Mas se eles conhecem a palavra, se eles estão no caminho junto com você, para eles se desviarem, é mais difícil. Acontece, irmãos, não vou mentir. Falei para vocês que eu não ia mentir para vocês aqui, né? Acontece. Mas eles conhecem a palavra. E aquele que cresceu no caminho do Senhor, ele volta. Ele encontra o caminho de volta, assim como o filho pródigo encontrou o caminho de volta. Ele volta. Em algum momento o Senhor traz a salvação. Em algum momento o Senhor traz, conhece e pega e ninguém mais tira. Porque uma vez que você conhece o amor, a grandeza, a profundidade e compreende, assim como Jó, quando ele compreendeu, nada mais tirou do coração dele isso. Quando a gente compreende quem é esse Deus maravilhoso, nada pode tirar isso. E vocês, assim como eu, nós somos esse canal. Se você conhece a Deus, você precisa apresentá-lo para o seu filho. Apresentar como? Com a sua vida, ensinando, vivendo o sobrenatural e proporcionando que ele tenha as oportunidades de ter esse encontro com Cristo. Proporcionando que ele possa ter esses momentos. Ele pode não entender, mas ele vai, uma hora, compreender o amor, a grandeza, o tamanho de quem é o nosso Deus. Amém? Eu queria orar com vocês pelo mês de junho, errei, o mês da minha filha, assim como a apóstola, o mês do nascimento da minha filhota. Vamos nos levantar. Queria orar com vocês por esse mês tão abençoado, um mês tão lindo, tão perfeito. Amém? Junho é o mês 6, né? Metade do ano, às vezes a gente já está cansado. Já passou por dificuldades, por lutas. Mas que o Senhor possa renovar a cada dia as suas misericórdias sobre a nossa vida. Amém? Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha abençoar o mês de junho. Que o Senhor venha derramar da tua graça, do teu amor. Que possamos estar, Senhor, cada dia mais aprendendo da tua palavra, compromissados com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor, com o Senhor, em todos os dias, em todos os meses, inclusive no mês de junho. Que os nossos filhos possam testemunhar e possam vivenciar as experiências que só o Senhor quer ter com eles. Que eles possam te conhecer, que eles possam te amar e que eles possam viver com o Senhor, Pai. Que eles possam experimentar do Senhor. Que nós possamos compreender, ou pelo menos tentar compreender a grandeza, o amor, o comprimento, a profundidade, a altura do que o Senhor é, Pai. Eu sei que isso não cabe na nossa mente limitada, mas que nós possamos perceber o quão grande, o quão maravilhoso e o quão amoroso o Senhor é. Porque o Senhor enviou o seu Filho para que nós pudéssemos vivenciar sobrenaturais com o Senhor. A cada dia nós pudéssemos viver experiências únicas com o Senhor. E que nós possamos aprender a viver
a vivê-las, para que possamos passar e ensinar para os nossos filhos e que eles possam ter as suas experiências com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Senhor. Nesse mesmo espírito, gostaria de lembrá-los que estamos em construção e que este é um momento também de vivermos sobrenatural na casa do Senhor, na presença do Senhor, de vivermos sobrenatural nas nossas vidas financeiras, amém? Se você tem o entendimento de que este é o momento de adoração e de viver algo grandioso com o Senhor, então separe a sua oferta, que o Senhor possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo possa trazer aquilo que Ele quer que você entregue nessa noite. Às vezes você acha que é algo grandioso, às vezes não é. Às vezes é. Mas só o Espírito Santo está falando com você aí. Você sabe que Ele está falando com você. Amém? Você se sintam à vontade para trazer as ofertas de vocês. Entregar na casa do Senhor. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Amém? Gostou, hein, AP? Pai, queremos te agradecer por este momento de ofertarmos na tua casa. Peço que o Senhor venha abençoar cada oferta que entregue, Senhor. Aqueles que entregaram, aqueles que não entregaram. O Senhor sabe cada coisa que cada um está vivendo aqui. Aquilo que o Senhor tem pedido, aquilo que o Senhor tem falado. Que haja multiplicação na tua casa. Que haja multiplicação na casa dos teus servos, Pai. E que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vocês possam meditar nessa palavra, que aquilo que talvez eu não tenha falado, não tenha conseguido trazer, que o Espírito Santo continue ministrando nos corações e que essa semente possa crescer, amém? Amanhã, 8 horas, estamos aqui de novo, então venha, traga convidados, amigos, enfim. Vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? Algum recado? Não? Então, o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.